Terça-feira agitada pro Timão. O Timão prepara 3 contratações de peso e você vai saber tudo agora no Boletim Corinthians. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações. E o grande nome da vez é o Gonzalo Plata. Gonzalo Plata retribui o interesse do Corinthians e troca de técnico no Al-Saad pode favorecer a sua saída. O interesse do Corinthians em Gonzalo Plata foi bem recebido pelo atacante equatoriano. Após uma temporada no Al-Saad, o jogador de 23 anos vê com bons olhos uma nova transferência. Um dos fatores que motivam o Gonzalo Plata a considerar a mudança é a chegada do novo técnico no Al-Saad. Na semana passada, o clube do Catar anunciou a contratação de Félix Sánchez Bas, espanhol, que até mês passado comandava a seleção do Equador. O atacante desagradou o novo treinador ao ser flagrado em uma boate dos Estados Unidos durante a data FIFA de março, junto ao zagueiro Arboleda do São Paulo e o jovem Kendry Páez, de apenas 16 anos. O incidente ocorreu um dia antes do amistoso do Equador contra a Itália, que terminou com uma derrota por 2-0 no domingo. Apesar do atrito recente, Gonzalo Plata foi escalado como titular no amistoso entre Al-Saad e Las Palmas na Espanha no último domingo. O Corinthians apresentou uma proposta de 8 milhões de dólares, aproximadamente 45 milhões de reais na cotação atual, para contratar Gonzalo Plata. O valor oferecido pelo Timão é 4 milhões de dólares ao menos do que o Saad pagou pelo atacante no ano passado. Além disso, o clube do Catar não aprovou as condições de pagamentos propostas. O Corinthians tenta parcelar o valor devido às dificuldades de fluxo de caixa, mesmo após fechar com o novo patrocinador master. Embora a oferta do Corinthians tenha sido recusada, as conversas continuam. O clube monitora Gonzalo Plata desde o começo do ano e o colocou como uma das prioridades para essa janela de transferências que vai ficar aberta até dia 2 de setembro. O Gonzalo Plata foi revelado pelo Independente Del Valle, passou pelo Sporting de Portugal e Valladolid da Espanha, antes de se transferir para o Catar. O atacante, que tem 37 jogos, 6 gols pela seleção do Equador, foi titular na seleção da Copa do Mundo do Catar, mas ficou fora da última Copa América. Canhoto, Gonzalo Plata prefere atuar pela ponta direita. Atualmente, Romero é o titular dessa posição no Corinthians. Nação corintiana, Gonzalo Plata seria um ótimo reforço para o Corinthians? Eu quero saber de você. Participe nos comentários. E o Corinthians entrou em acordo com o Cuéllar e está aguardando a resposta do Al-Shabaab. O Corinthians chegou a um acordo salarial e de luvas também para contratar o volante colombiano Gustavo Cuéllar, de 31 anos, por um contrato de 3 temporadas com opção de mais um ano baseado em metas pré-estabelecidas. A proposta enviada pelo Corinthians ao Al-Shabaab é de 4 milhões de dólares, aproximadamente 22 milhões de reais, que serão parcelados em 3 vezes. A diretoria do Corinthians não descarta a possibilidade do pagamento à vista e aguarda uma resposta nos próximos dias. Gustavo Cuéllar mudou de time na Arábia Saudita no meio do ano passado. Trocou o Al-Hilal pelo Al-Shabaab com um contrato até o fim de 2026. O Al-Shabaab pagou cerca de 5 milhões de dólares, 24 milhões de reais pelo colombiano. Essa é a terceira tentativa do Corinthians de contratar Cuéllar em um ano. A primeira investida foi em maio de 2023, quando o jogador optou por permanecer na Arábia Saudita e trocar de clube. No início do ano, o Timão sondou novamente a situação do jogador, mas dessa vez não apresentou uma proposta formal. A situação mudou desde a chegada de Emiliano e Ramon Dias, que tentaram contratar Cuéllar durante sua passagem pelo Vasco. A dupla vem conversando diariamente e diretamente com o jogador, já que o jogador não possui mais empresário e ele mesmo negocia pessoalmente os seus contratos. Cuéllar gostou do projeto oferecido pelo Corinthians, acertou as bases contratuais e autorizou o clube paulista a negociar com o Al-Shabaab. Abre aspas, Cuéllar é um jogador de personalidade, jogador de seleção, trabalhamos com ele e sabemos o que ele pode dar. É um grande profissional, uma pessoa extraordinária, disse o filho de Ramon Dias em janeiro, ainda no comando do Vasco, tá? Revelado pelo Deportivo Cali, Cuéllar passou pelo Júnior Barranquilla antes de ser contratado pelo Flamengo ainda em 2016. No rubro-negro carioca, ele disputou 4 temporadas, 167 partidas, 2 gols e conquistou 2 campeonatos cariocas, 2017 e 2019. No último ano pelo Al-Shabaab, Cuéllar jogou 36 vezes e marcou 1 gol. O time saudita é treinado pelo português Vitor Pereira, ex-Corinthians vacilão. Nação corintiana, Cuéllar será um bom reforço para o Corinthians, visto que está bem encaminhado? Eu quero saber a opinião de vocês, participe nos comentários. E não acaba por aí. Isso porque o Corinthians recebeu sinal positivo para anunciar badalado jogador português.
O Corinthians sofreu mais uma derrota no último final de semana e pode estar prestes a fechar com um renomado jogador português para reforçar a equipe na sequência da temporada do futebol brasileiro. Nas últimas semanas, com a abertura da janela de transferências, Augusto Melo e sua equipe intensificaram a busca por novos reforços. Alguns jogadores já foram contratados e estão atuando sob o comando de Ramon Dias. No entanto, alguns nomes continuam sendo especulados. Após rumores envolvendo Roberto Firmino e Pablo Solari, outro nome vem ganhando destaque. De acordo com o portal RTI Sports, o volante William Carvalho foi oferecido ao Corinthians. Ainda segundo a publicação, o Timão considera a contratação, já que o nome do jogador agrada a comissão técnica. O Real Betis, que é o clube atual de William Carvalho, não vai dificultar sua saída. Alguns meses atrás, o jogador de 32 anos foi ligado ao Flamengo, porém as conversas não avançaram. Ele é campeão da Eurocopa de 2016 com Portugal. William Carvalho tem 80 jogos pela seleção com 5 gols marcados. Na última temporada pelo Betis disputou 30 partidas. Foi revelado pelo Sporting, William Carvalho também passou por equipes como CD Fátima e Cercle Buggy. O jogador veste a camiseta do Real Betis desde a temporada 2018 e 2019. Nação corintiana, eu quero saber de você, o William Carvalho será um bom reforço? Será que devemos investir nele? Deixe nos comentários. E o jogo de Corinthians e Grêmio já está dando o que falar mesmo antes de ter começado. O Corinthians acabou de enviar um ofício à CBF contra a escolha do árbitro para o confronto contra o Grêmio. Nessa terça-feira, véspera do jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o Corinthians acionou seu departamento jurídico e enviou um documento à CBF expressando insatisfação com a indicação do árbitro Marcelo de Lima Henrique para a partida contra o Grêmio. Abre aspas. O relacionamento entre o técnico Renato Portaluppi e o árbitro Marcelo de Lima Henrique devem ser baseados no respeito mútuo e principalmente na distância necessária para garantir a imparcialidade e a justiça durante o jogo. A proximidade excessiva pode gerar interpretações equivocadas e suspeitas desnecessárias por parte dos jogadores, torcedores e demais envolvidos no espetáculo, fecha aspas, afirmou Leonardo Pantaleão, que é o nosso diretor jurídico. A insatisfação com a escolha do árbitro está relacionada à proximidade entre ele e o técnico adversário Renato Portaluppi. Recentemente, os dois trocaram os presentes. O treinador enviou uma camisa do Grêmio com o nome de Luiz Soares, enquanto o árbitro respondeu com 2 cartões. Além disso, a arbitragem ganhou destaque após o empate de 2-2 entre Corinthians e Grêmio pela 19ª rodada do Brasileirão. O time gaúcho criticou a marcação do pênalti que permitiu ao Timão empatar. O lance gerou reclamações por parte do técnico Renato. Aos 52 anos, Marcelo de Lima Henrique já apitou 33 jogos do Corinthians, mas não esteve em nenhuma partida na equipe deste ano. Sua última atuação foi em novembro de 2023 na goleada sofrida pelo Timão para o Bahia em Itaquera. No total registrou 13 vitórias, 12 empates e 8 derrotas. O Corinthians e Grêmio se enfrentam amanhã, quarta-feira, no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, com a partida marcada para as 21h30 na Neoquímica Arena. O duelo de volta será agendado para o dia 7 de agosto e o local a ser confirmado pela CBF, porém o horário deve ser às 21h30. Nação corintiana, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado de se informar de tudo que aconteceu no Timão. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações. Estou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau. Obrigado.